Olá, seja muito bem-vindo. O nosso convidado hoje é um empresário cujo nome é sempre muito bem lembrado toda vez que se fala em bons candidatos a prefeito de Pinhuí. Apesar de ter gente que acha que ele é muito durão para esse cargo, é muito duralex, sedlex. Mas ele é um empresário de sucesso que começou na lona, trabalhou muito, venceu e alavancou e ajudou muita gente a se alavancar na vida. É uma liderança atuante na política municipal e um pinhuiense que sempre chega junto quando a cidade precisa dele. O nome dele é José Cirineu Silva, o Cirineu da Concretudo, atual vice-prefeito de Pinhuí, com quem eu converso daqui um minutinho, um papo livre sobre a vida e sobre a política. Então aguenta aí que já já eu estou de volta com o Cirineu da Concretudo. E agora roda o nosso apoio cultural e vamos que vamos! Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de PTC 2022. 70 anos de alegria, lazer e saúde para a família piuiense. Restaurante Escarola, a melhor happy hour da Cidade Carinho. Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Muito bem, Cirineu da Concretudo, muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite para essa entrevista e eu já quero te ceder o espaço para você se apresentar aí para a sua turma, para os seus admiradores e para o seu fã-clube. Luciano, a gente que agradece essa oportunidade, né, dessa entrevista. Meu nome é José Cirineu Silva, Cirineu da Concretudo, como sou mais conhecido, filho de José Fernandes da Silva, Sebastiana Augusta da Silva e um dos 9 filhos deles. Tenho 3 filhas em memória, Sara Vitória, Karen e Pamela. E atualmente tenho Elias Miguel com 2 aninhos. E sou casado com Isadora e sou um dos proprietários da Concretudo. Muito bem, Cirineu, você já tem alguns anos aí nessa caminhada política, né? Então eu queria saber, quando é que você sentiu esse chamado, essa vocação para a vida pública? Resume um pouquinho para nós esse chamado aí que você entrou nele, quando foi e por que foi? Luciano, muito cedo a gente começou e já, moleque com 14 anos, eu já trabalhava na fábrica de calçado e já consegui ser o gerente de produção da fábrica, já com 14 anos. E aí, automaticamente aconteceu essa liderança nata. E muito cedo já comecei como presidente de conselho de bairro, presidente de associação de bairro, militei muito tempo dentro da associação comercial, né, junto na direção, da APAI. Então, dentro de todas essas militâncias, eu percebi que tudo dependia assiduamente da política. E devido a essa situação, a gente entendeu que então precisa dela para tudo. Então, por que não participar mais diretamente? Esse foi o meu maior interesse de participar da política. Muito bem. Cirineu, então vamos aproveitar, vamos falar mais de política aqui. Em toda a lista de busca de nomes de bons candidatos a prefeito para Pinhuí, o seu nome é sempre lembrado. Agora eu queria ser mais objetivo e te perguntar o seguinte, como diria o Sérgio Malandro, o povo quer saber, né? O povo quer saber o seguinte, passa pela sua cabeça a ideia de uma candidatura a prefeito de Pinhuí agora em 2024, daqui 2 anos? Sim, não, por quê? Olha, Luciano, está um pouco cedo para falar em candidatura aqui para prefeito ainda, na minha opinião.
Claro que a gente que está imbuído dentro do sistema, a gente tem que estar preparado a todo momento para poder assumir essa condição. Até mesmo porque eu estou aí, né, como vice do Dr. Paulo, eu vejo que ele está indo muito bem e estamos juntos, caminhamos juntos e dependendo do que vai acontecer aí, principalmente daqui a um ano mais ou menos, né, eu acho que a prioridade é dele, a decisão é dele primeiramente e a gente está pronto. Se vier uma conversão nessa situação, né, de que assim foi escolha, não será imposto nunca, né, mas primeira mão, ele é o prefeito, não sabemos ainda se ele vai para uma reeleição ou não, né, vai depender disso também, a gente está junto nessa caminhada, se convergir para isso, estamos preparados. Muito bem. Ô Cirineu, mas ao mesmo tempo que você é muito bem lembrado, o seu nome é muito bem lembrado, tem um detalhe que eu queria que você falasse dele. Muitas vezes o seu nome é visto também como um cara durão, né? Uma pessoa muito rígida, muito enérgica. Você se vê assim como uma pessoa excessivamente enérgica para um cargo de prefeito, um cargo que envolve política e tudo mais? Então, Luciano, como eu te disse mais no início, né, eu já participei de tanta coisa na nossa sociedade e sou do diálogo. Existe isso mesmo, você está colocando, muita gente, principalmente por preconceito, de às vezes não ter muito costume comigo e achar que realmente eu sou essa rigidez toda. Mas não sou bem assim, sou da paz, sou do coração aberto, participo efetivamente de toda a vida social da cidade, né? A gente tem assim um carinho especial com as crianças. Então, enfim, agora, eu sou muito legalista, isso sim, não gosto muito daquele negócio de querer levar vantagem. Então, para mim, tudo que eu assumi até hoje, eu levei muito a sério. E talvez isso dá essa conotação que eu sou muito rígido. Mas não, sou brincalhão, sou do povo, sou da sociedade, muito tranquilo. Muito bem. Ô Cirineu, você é vice-prefeito pela segunda vez, não é isso? Como é que você avalia a função do vice-prefeito e o que você tem feito para que essa função não se transforme, não transforme você num vice meramente decorativo? Luciano, essa pergunta é importante, porque uma coisa que, salvo engano, até onde eu lembro, nenhum vice em Piuí virou prefeito. Então, e isso é muito estranho, mas é uma função muito difícil, tem que saber conduzir. Por quê? Porque o vice não tem poder de voto em nenhum projeto. O vice não tem poder nenhum, quem está nas entrevistas diariamente, de toda a administração é o prefeito, óbvio. Então, ele tem que saber conduzir isso, ele não pode ser imediatista, ele não pode entrar na função como ou por poder ou por dinheiro, e muito menos com imediatismo de na seguinte já ser o candidato a prefeito. A coisa tem que acontecer. Então, ele tem que ser parceiro, tem que ser conselheiro, tem que caminhar junto com o prefeito. Então, realmente é difícil conduzir essa função, de saber o que fazer aqui agora, como fazer, como conduzir. Então, eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que ser desprendido de poder, de dinheiro. Ele tem que querer realmente o bem da sociedade para que ele possa conseguir desempenhar bem essa função. Se a prioridade dele, como político, for mesmo a sociedade, ele vai saber conduzir muito bem esse papel. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Sicoob Credialto, a cooperativa de crédito piuiense que virou modelo para o Brasil. ACE Piuí, uma das associações comerciais mais atuantes do sistema Federaminas. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Prisminas, corretora de seguros. 22 anos, protegendo o que é importante na sua vida.
Construtora Brito Mota. 38 anos. O melhor lugar do mundo é aquele que ajudamos a tornar ainda melhor. Ô Cirineu, se você fosse eleito prefeito de Piuí hoje, quais seriam as suas 3 primeiras medidas? Olha, Luciano, eu não enumeraria, assim, às vezes, 3 primeiras medidas, porque existe questão de obras que a gente mais necessita e existe medidas administrativas. Acho até que dentro do contexto que nós estamos vivendo, a principal situação é ser um bom gestor. Não tenha dúvida. Agora, tem algumas medidas que os políticos não gostam muito de falar, que são medidas consideradas não populares. Uma delas é essa planta imobiliária nova que Piuí está há quantos anos dependendo dessa planta nova aí para ajustar um montão de coisas, né, que está extremamente defasada, está arcaica, né, o sistema de avaliação de imóveis, TBI, né, IPTU, essa coisa toda. Não para onerar a população, mas para atualizar tudo. Então, são medidas que os prefeitos, às vezes, não têm muita coragem de enfrentar essa situação, e fica todo mundo protelando isso, né? Essa medida aí sobre o lixo, né, que agora está caminhando muito bem, né, que são medidas que precisa ser dedicada ao extremo, né? Então, uma das principais seria essa situação aí, manter uma equipe realmente qualificada, como a que nós temos hoje, que realmente é primordial para que a administração flua. Então, é por aí. E uma atualização cadastral, você já me disse isso, e já me disse que você acredita que sem cidadania, sem a parceria da população, do cidadão, nenhum prefeito e nenhuma administração consegue solucionar todos os problemas, os problemas mais graves de uma cidade. Explica isso para nós. Então, Luciano, a prova disso é a pandemia, que agora está no estágio, né, bem mais tranquilo, mas já passamos grandes perdas aí. A própria pandemia mostrou isso, que precisa da sociedade engajada. Estamos vivendo hoje aí uma situação da dengue muito grave, e tudo isso, essa situação, política nenhuma vai conseguir resolver isso sozinho, sem o engajamento da população. A população precisa realmente estar comprometida a isso. A dengue, como que ela vem? Através de que ela vem? Se cada um de nós fizéssemos realmente da nossa parte, será que teríamos essa dengue atacando dessa forma? Quer dizer, só vai ser solucionado realmente quando tiver a vacina? Porque na pandemia foi da mesma forma. Uma parte colabora, outra parte não. Cada um entende de uma forma. Você tem problema dos cachorros, né? Quantos anos nós vivenciamos isso aí? Cachorros aumentando na rua, aumentando. Por mais que o poder público chegue, a sociedade tinha que engajar melhor em todas essas ações, porque depende da sociedade. Já pensou, Luciano? Nós temos aí 25 mil habitantes. Se nós tiver 2.500 animais na rua, se a sociedade se unisse, fala, não, cada 10 vai cuidar de um animal, pegar ele, castrar ele, tratar dele até o tempo que resta a ele de vida, nós zeramos os cachorros na rua. Então é um problema da sociedade. A dengue é da mesma forma. Se mantemos lote sujo, se mantemos o lote aberto, à frente do lote aberto, tudo isso vai aumentar o processo da dengue. Então, se não tiver o engajamento da população, sujeira na rua, o poder público não vai aguentar, não vai dar conta, vai saturando, não vai dar conta de colocar, a cidade vai aumentando, abrindo um bairro e mais bairros. Até quando o poder público vai conseguir chegar para varrer rua, recolher lixo, enfim, montar toda a infraestrutura? Então, a nossa sociedade, todos nós, devemos entender que cada um precisa fazer da sua parte. Será que é correto todos nós pagarmos para varrer a nossa porta da rua, para tirar o matinho da nossa porta, 10 ou 12 metros ali? Se tivesse a conscientização mesmo de toda a nossa sociedade, que esses pequenos serviços que seria para cada morador, que economizaria
talvez num imposto para cada um de nós. Então eu acho que esse engajamento da sociedade nessas questões, porque é impossível conseguir fazer tudo. Eu sei que é, e vamos chegar numa situação pior, porque já estamos hoje aí no limite, já há muito tempo, com pessoal, com gasto com pessoal. E a gente sabe disso. Até quando vai conseguir aumentar funcionários na prefeitura, entendeu? Sem aumentar a arrecadação. Tá? Se não podemos onerar a sociedade, que eu acho também que não deve, mas então precisamos de uma sociedade que tenha a consciência de que podemos fazer cada um mais da nossa parte para que gaste menos com funcionário na prefeitura para poder fazer. Bom, muito bem, senhor. Eu acho que realmente esse engajamento social, esse engajamento da população é importantíssimo e é talvez a grande solução para alguns problemas. Agora, como é que você acredita que isso pode ser feito? Criar esse pacto, digamos assim, esse pacto todos por todos, né? E sem interferência da ciumeira política, da oposição, enfim, como que seria possível isso? Você acha que é possível? Acho, não a curto prazo, Luciano. Assim, é claro que você tem que plantar uma sementinha e a coisa vai acontecer passo a passo. Porque o melhor que se tem a fazer é dar exemplo. O exemplo contagia, eu não tenho dúvida disso. E dentro da possibilidade, você pode criar alguns incentivos, né? Sobre frente de lote fechado, com calçada, por exemplo. Imagina a nossa cidade, em todo lugar pavimentado, se todos os lotes tivessem a frente fechada e a calçada feita. Quando o Álvaro foi prefeito, ele obrigou que a sociedade fizesse isso, fizesse a calçada e o muro da frente. E isso causou um reboliço danado. Então, assim, isso já nos deu uma conotação da situação. Então, a gente já sabe que isso não deu muito certo. Então, acho que não é por aí, devia fazer o contrário. Deveríamos, então, dar um incentivo para aquele que fechasse a frente do seu lote e a calçada. Sei lá, digamos aí que ele pagaria a metade só do IPTU em relação a um lote aberto. Um lote totalmente aberto. Não é fechar o lote todo, a frente e a calçada. Não ia ter mato invadindo a rua, a semente não viria, iriam jogar menos lixo no lugar inadequado, né? E vai contagiando. Ah, tá bom, todos não vão fazer? Não, mas começa a fazer e o pessoal começa a ver que a cidade está ficando mais bonita. Todo mundo vai entusiasmando. E cá entre nós, Luciano, acho que todos nós que temos, eu também tenho lote aberto, eu também tenho. Eu estou falando uma sociedade como um todo. Então, imagina, quanto menos serviço que ia gastar para a prefeitura fazer. Então, isso é consciência, não há política que resolve isso. É como eu falei, eu acredito, mas precisa dar os primeiros passos, precisa caminhar. Então é passo a passo, quem sabe dentro de 3, 4 mandatos, nós não consigamos atingir o patamar desejado. E como é que você está vendo a política pinhoense nesse momento? Ela parou no tempo, ela está evoluindo ou precisa se mexer mais? Não, Luciano, eu acho que ela tem renovado, porque haja visto o que aconteceu nessas eleições passadas, né? Os 4 candidatos que tinham no início, finalizou com 3, todos novatos, né? Ninguém que ainda tinha sido candidato, né? Todos novatos. Então isso já foi uma mexida grande que aconteceu aqui na nossa política piauiense, né? Na Câmara de Vereadores, da mesma forma. Então, realmente está havendo essa renovação, né? Nos cargos da prefeitura, se você for olhar dentro das secretarias, né? Houve uma mudança grande, né? Trocamos todos os secretários, não porque nada contra os que estavam, claro, mas é renovação natural, né? No serviço do SAI, enfim. Então, está havendo essa renovação, e isso eu acho muito saudável, não só com a gente, com outros que virão. Então, eu acho que tem sim tido uma mudança grande nesse sentido e uma troca grande nesse sentido, e isso é saudável para a nossa sociedade. Muito bem. E agora, para essa política, essa eleição de outubro, para Pinhuí, qual é a importância dessa, para Pinhuí e para todos os municípios brasileiros, né? Qual a importância dessa eleição, Cirineu? Então, Luciano, a maior importância que eu vejo é a título de deputados, porque a ligação maior do município são com os deputados, né? São a porta de entrada para com o presidente, para com o Senado e assim por diante. Então, porque
infelizmente, a população fica brigando muito em relação a presidente. A gente sai nessas campanhas aí para deputado e eles ficam muito preocupados. Não, deputado eu voto em quem vocês quiserem, agora presidente não, eu já tenho o meu. E acho que deveria ser o contrário, deveria preocupar mais com o legislativo do que com o executivo nesse caso. Porque para o município aqui, diretamente falando, a gente não vai direto no presidente, a gente vai no deputado estadual, deputado federal. Então, precisa sim ser analisado esse contexto nos deputados, que a importância são eles. Porque nós precisamos deles para poder fazer essa ligação, para poder conseguir os recursos para as obras necessárias que a gente tem. Eu quero lembrar que em 2018, né, houve muito voto jogado fora, porque os piauienses em 2018 votaram em 370 candidatos a deputado, 370. E o resultado dessa pulverização de votos, né, dessa dispersão de votos, o resultado na urna foi que nós tivemos 5, talvez nem 5 deputados melhor votados, nós tivemos 95 deputados mal votados e 270 candidatos pessimamente votados, né? 200 candidatos tiveram apenas um voto em Piauí. Então, o que aconteceu? Os piauienses jogaram fora 20 mil votos, por aí assim. Você acredita que é possível dar um basta nisso agora em 2022? Ou está difícil ainda levar a esse nível de comportamento eleitoral, comportamento positivo eleitoral? Então, Luciano, resolver isso não vai resolver. Realmente tem essa mentalidade, como eu já havia dito, porque, de um modo geral, a população fica muito mesmo interessada para presidente e desfoca. Então, se não tem uma ligação política interna para com esse eleitor, a tendência dele jogar o voto dele fora para deputado é muito grande. E isso é uma pena, porque às vezes a gente não consegue, não conseguimos ter contato com toda a população para as eleições. E eles precisavam entender de que a principal escolha é para deputado estadual e deputado federal. Não tenha dúvida disso. Mas realmente o desperdício é muito grande, porque é como se fosse assim, o deputado, eu não vou votar nesse deputado porque o prefeito está apoiando ele, eu não gosto do prefeito, porque o Cirineu está apoiando e eu não gosto. Não, presta atenção, esse deputado é que está trazendo as coisas para o município, é que está trazendo recursos para o município. Aí deixa de votar, ou vota em branco, ou vai votar num que ele nunca viu falar. Não, eu voto nesse aqui mesmo. Não, teria que ter esse voto com responsabilidade, mas resolver isso de uma vez, porque isso é cultural. É problema cultural que nós temos e é difícil de resolver. Então, é lento. Precisaria haver uma mudança cultural dentro da política de Piauí primeiro, né? Talvez. Aí seria a nível de Brasil mesmo. De Brasil, exatamente. Agora, qual a importância, então, para a gente encerrar aqui, qual a importância da participação da juventude nesse pleito de 2022 agora? E você acha que a juventude em Piauí está preparada para isso? Olha, com tanta informação que tem, Luciano, talvez seja quem mais está preparado é a juventude. Basta ter o comprometimento e o interesse. Eu até vi uma notícia boa esses dias que aumentou do 16 a 18 anos, aumentou 30%, pelo menos na regularização de títulos, aumentou 30% em relação à outra eleição, esse nível de jovens se preparando para votar nessa próxima eleição, né? Então, isso é um dado importante e que isso realmente se prove na eleição, efetivamente, porque ele tem uma busca maior dentro da internet, né? A busca da informação maior, porque ele tem mais tempo, ele tem a cabecinha mais fresca, ele está mais virgem dentro do assunto, ele pode fugir um pouco desses vícios políticos, dessas rixas políticas, né? E ter o voto dele realmente por busca, para escolher realmente e não ficar ligado às picuinhas. Porque se você analisar de forma diferente, não ficar ligado a essas rixas, você pode escolher melhor o candidato.
não ficar muito tem que ser o partido tal ou tem que ser o partido tal. Não, estão mudando de partido toda hora, todo mundo. Então a letra não vai adiantar nada. O que vai adiantar mesmo é o ser humano. Tem que pensar fora da caixinha. Exatamente. Então tá bom, Cirineu, quero te agradecer muito pela nossa entrevista. Fiquei muito honrado de te receber aqui e te desejo muito sucesso na sua jornada política e no seu desenvolvimento empresarial. Luciano, eu que agradeço aí pela oportunidade, né? E quero dizer para a população que procure ter uma consciência no sentido de todos, para todos, e que votem, participe mais efetivamente da política, né? E para escolher melhor os candidatos, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado do país, né? E que precisa de uma atenção especial de todos nós, de cada brasileiro. Ok? Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Bom, e muito bem, fim de papo, eu agradeço ao nosso vice-prefeito Cirineu da Concretude pela oportunidade que ele me deu de fazer essa entrevista com ele. Mas agradeço especialmente a você que acompanha o nosso trabalho aqui no canal da Web TV Piuí. Você que nos incentiva, que manda aplauso, manda comentário, manda elogio, manda joinha para nós, porque é essa força, é a sua força, a força da sua parceria que sustenta a Web TV Piuí. E olha, se você ainda não se inscreveu no nosso grupo de apoiadores, está na hora. Entra lá na página da Web TV Piuí no YouTube, vai lá, clica no botãozinho inscrever-se e depois clica no sininho e pronto, você vai ser avisado toda vez que entrar um vídeo novo no nosso canal. A Web TV Piuí, você sabe disso, e se não sabe, fica sabendo, é um veículo de mídia focado nas boas coisas de Piuí. Só as boas, porque as ruins a gente deixa para quem gosta disso. Portanto, um grande abraço para você, muita paz, saúde e trabalho para você e a sua família. E até a próxima!